eles, a casa escalou o seguinte tema. É do livro Palavras da Vida Eterna, Chico Xavier, é o número 64 e chama Êxito. Êxito. Eu lendo essa mensagem para poder conversar aqui, muita coisa surgiu na cabeça. Vou começar aqui, vamos começar a nossa conversa. Muitos companheiros perdem recurso, perdem oportunidade, diz o irmão, perde tempo, perde força, fica na preocupação, uma preocupação fora do comum em torno da questão do êxito. Aí eles ficam sonhando com a cabeça lá em cima, nas realizações mirabolantes. O que é uma realização mirabolante? Aquela coisa fora da realidade, sonhando algo. E eles acabam frustrados, uma mania de grandeza, querer tudo que está aqui no mundo. Falam que estão interessados na lavoura do bem, quer dizer, quer ir para o lado do bem. Mas para cultivar, quer dizer, como é que nós vamos cultivar a lavoura do bem? Aí eles ficam pensando naqueles negócios imaginários. Não der certo o que eu estou pensando. Na aquisição de poder. Não, agora é que eu mudar de cargo, virar gerente, depois diretor, aí a lavoura do bem vai prosperar. Ou se não, a posse do ouro fácil. Não, mas se eu ganhar nessa loteria, dessa vez eu acerto a vida do lar espírita, de não sei o que, ou da igreja e vai. Mas aí complica a estrada, esse tipo de raciocínio. De repente ele se observa de chuva, quer dizer, de repente, sem perceber, aí vem a pancada, em presença da morte. Não deu tempo. Quem chegou? A morte. E eles não estavam contando dessa visita, assim, então de repente começa a mensagem em torno do êxito. E eu falo, você entendeu a advertência que eu mando? Deu para entender? Pessoa pensando em seguir pro lado bem, mas para isso já tem um grande negócio, ganha de loteria, não sei o que, gasta energia naquilo, para de repente surpreender. A morte chega. Aí eu fiquei pensando, essa questão do êxito, tem uma pergunta fundamental que ela é uma das mais complicadas da filosofia. Eu não serei eu que estou apto a respondê-la. Todos os filósofos através do tempo, começando desde os gregos, antes da Grécia Antiga já, tentam responder. E lá vem filósofos, lá vem eles através do tempo respondendo. Inclusive o cristianismo, uma corrente dessa. Até os mais modernos, como Nietzsche. A pergunta é, e eu repasso ela para vocês, tá bom? Prazer em Deus, por favor. Seja bem-vindo. Dessa vez passa. A pergunta é a seguinte, que é motivo de uma palestra do filósofo da USP. A palestra tem 1 hora e 50 minutos de duração. Vocês verem que o tema não é fácil. Qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Se eu perguntar então para cada um de nós, sentadinhos aqui que estamos, um grupo informal de amigos, próximos, mais íntimos, que vida que vale a pena ser vivida? É difícil responder. É ou não é? Como diz o Emmanuel, a gente fica nos nossos planos, aquele maluco doido, sem pé nem cabeça, de repente a morte chega, aí a gente olha para a estrada percorrida e fala, a minha vida valeu a pena? Como é que eu meço isso? Como é que eu sei que a minha vida valeu a pena ser vivida? E uma das palestras mais bonitas, quando você pega dessa palestra de 1 hora e 50 dele, tira o trecho que ele fala do cristianismo. Para o cristianismo, a vida que vale a pena é aquela que pelo menos uma pessoa
agradece a vida pelo fato de você ter existido. Nem que for por um minuto, por um segundo. Você existiu, passou, você fez a diferença. Mas vamos nós aqui, sem pretensão nenhuma, pensar um pouco sobre isso, sobre o êxito, a vida que vale a pena. E é uma questão complicada, porque essa resposta, além dela ser individual, a vida dele, dela, sua, minha sua, cada um é um, né? Depende da nossa filosofia existencial que a gente adota. A gente pode ir desde o materialismo, que não acredita na sobrevivência da alma, que é o materialista. Você pode ser um espiritualista que acredita na sobrevivência da alma, e tem diversas vertentes. Eu dando uma pesquisada aí, nem as inteligências artificiais sabem quantas religiões tem no mundo. Eles falam em 30 mil, 4 dezenas delas. Vocês veem quantas vertentes, por exemplo, tem do cristianismo. Jesus passou pela terra, ele pregava, a gente mentalizar, em torno do lago, falava que as pessoas simples, que as pessoas humildes, recebiam as pessoas na beira da praia, tinha os pescadores, visitava a cabana de Pedro, conversava, fez ali a sua trajetória naquela região da Palestina, né? Entre Jerusalém, Galiléia, fez ali, onde hoje está bem ambiente bem difícil. Ele lançou para o mundo a sua semente. Aí a Igreja Católica fez a sua versão, a sua leitura. Depois vieram os protestantes. No mundo tem várias formas de igreja. Aí vieram os protestantes, que não concordavam com o rumo que a igreja tradicional estava. E eles fizeram. Mas só de protestantes principais, desses clássicos, tem uns 8. Né, que vão dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos, e aí vai. Cada um enxerga a passagem de Jesus de um jeito. Aí vem os espíritas falando, nós queremos o espiritismo também é cristão, adota essa filosofia, mas quer o Jesus original, aquele simples, da beira da praia, das sandálias dos pescadores. Mas os mormons também falam isso, eles são completamente diferentes, né, nos princípios. Então não é uma questão trivial, estou falando disso. A gente dizer o que eu preciso, que é construir uma vida de êxito, exitosa. Você passa pela vida e fala, me dei bem, eu acho que eu aproveitei bem a vida. Então, diante de tantas concepções religiosas, de tantas vertentes, não tem jeito, a gente tem que escolher uma. Tem que escolher uma e, vamos dizer, arcar com as consequências da escolha que a gente faz. Né? Se a gente é católico, a gente arca, se a gente é protestante, A, B, C, D, X, arca, né? Se você é um bandista, você também arca, se você é espiritista, você arca, se você é budismo, você arca. Às vezes se eu botar alguns princípios aqui, espíritas, eles são muito semelhantes com religiões, às vezes, orientais, tipo budismo, tipo hinduísmo, etc. Então não dá para você ter uma resposta a essa questão do êxito se você não pegar uma abordagem, uma religião filosófica. E como é que a gente escolhe, faz essa escolha? Isso faz parte do ambiente cultural que você foi criado. Você um dia, né, nasceu numa determinada casa, seus pais te criaram de uma certa maneira, você teve uma educação, aquilo foi surgindo no seu ambiente e você fez a escolha. E não dá, nós estamos num ambiente espírita, cristão, e nós temos que pensar nesse ponto de vista espírita,
cristão. Por quê? O que é o Espiritismo? Para a gente poder depois responder isso. Para nós, o Espiritismo. O que ele é básico para a gente fazer a nossa análise em torno do Espiritismo? Reencarnação. A existência da alma. Então, o Espiritismo é uma filosofia, religião, que admite a existência de alma, ou seja, que as coisas continuam acontecendo depois que esse velho corpo, volta para o chão, a gente continua com vida. Então, assim a gente já corta ao meio as nossas possibilidades. Materialismo, a gente não analisa do ponto de vista materialista. Então, a gente é espiritualista. Mas ainda tem muita coisa aí. Aí a gente adota a reencarnação. Adota a existência de alma, a reencarnação. Aí o corte é mais profundo. Provavelmente metade da humanidade acredita na reencarnação. Além dos espíritas, tem os hinduístas, tem os budistas, tem os certo. Mas reencarnacionista e uma moral cristã, aí você faz um corte maior. Porque aí você sai, por exemplo, das vertentes orientais, aqui tem outros modelos, como Buda, e nós adotamos Jesus como o nosso modelo moral. Então, reencarnacionista, ele é espiritualista, é cristão e reencarnacionista. Afunilando bem o nosso modelo de análise. E também a gente é evolucionista. O que quer dizer evolucionista? Que nesse admitir que existe alma, que a gente reencarna. O que é reencarnar? Você vai através dos tempos nascendo, renascendo, nascendo e renascendo. Mas você não precisaria ser evolucionista. Você fala, nasce, renasce, morre, você pode ser até animal. Para nós, esse processo do nascer e do renascer ele nos leva a ficar cada vez melhores, né? Apesar de algumas aparências, às vezes, de retrocesso, porque a gente faz comete alguns erros muito graves, mas a gente tende a aprender com eles. E essa evolucionista, ela é calcada na lei de causa e efeito. Quer dizer, você vai nascendo e renascendo nos ambientes que você criou. Você se afina, que é o teu ambiente. Enfim, isso aí reduz bastante. Quer dizer, no Brasil, se você pegar, seria o espiritismo kardecista, que admite a existência de alma, de encarnação, tem filosofia cristã, que diz que a gente evolui porque a lei de causa e efeito. E isso aqui, se adotando esses princípios básicos, dá para a gente começar a pensar o que é uma existência exitosa. Porque a gente tem que partir de um ponto de vista. A não ser que você queira ir o sabor das circunstâncias. Então eu quero pensar junto com vocês, admitindo esses princípios, como é que a gente constrói. Aí vai ter um problema antes de admitir esses princípios. Você pode admiti-los. Olha, eu acredito na alma, na reencarnação, que Jesus é o modelo nosso moral, que nós estamos crescendo, que a gente é resultado, que nossa trajetória, nossa caminhada, ela é permeada pelas consequências do que a gente faz de bem ou de ruim.
né? Tudo eu acredito nisso daí. Você mesmo tendo consciência ou aceitando isso aqui, às vezes aquilo não entra dentro de você. Você passa a agir como se fosse um materialista. Você age, às vezes, inconscientemente. Você se preocupa mais com a satisfação dos prazeres imediatos da carne, dos sentidos, como se fosse um materialista. Não tem diferença você botar ao lado a sua conduta. Então, são dois desafios. Um é você admitir um sistema em que você se apoia, que você acredita, que você adota, e outro é você manter uma existência razoavelmente coerente com esse sistema. Você construir a sua vida baseada nisso que você acha que para você faz sentido. Para você, nós estamos sentados aqui, isso aqui faz sentido. Como é que eu construo então? Como é que eu faço a minha vida ter alguma consequência com a adoção desses princípios? Não é uma tarefa fácil, porque a nossa mente engana muita gente. Engana. Você tem um miolinho aqui, que só é a tua mente primitiva, tem o cérebro racional, você pensa que está fazendo uma coisa, mas na verdade lá dentro você é outra coisa. Jesus captou muito bem isso quando ele falou que a gente não enxerga o argueiro, o que é? A gente vê o cisquinho no olho do Emerson, mas não viu um cisco grande dentro do meu olho. Isso é da natureza humana, a gente se enganar. Né? A gente não pensa. Então, o grande desafio, alguém estava falando no começo, estou John, é como que a gente se conecta com isso aqui. Como admitir a alma? Tá bom, vamos. Nós somos seres encarnantes? Somos cristãos? Somos. Acreditamos que somos evolucionistas, quer dizer, quando a gente morre, a gente continua a nossa vida, a gente continua a ser o que é. Não é isso? Ninguém vai para um paraíso, ninguém vai para um inferno. A gente se encontra com a gente mesmo. Nós somos seres que vai morar num lugar, num ambiente que a gente se sente confortável. Essa que é a verdade do evolucionismo. Basta pular de lá, eu não vou para paraísos que a gente nem entenderia o que é felicidade nesses paraísos imaginários. Se a gente vai ser o que é, vai gostar da música que gosta, do tipo de amizade que a gente cultiva, vamos no nosso patamar. Isso é que se chama evolucionismo. As paisagens bonitas, a gente vai poder fazer uma viagem desse tipo, mas isso é tão, quer dizer, para o nosso ponto de vista espírita nesse contexto, tem uns que estão tão mal adaptados depois que morrem que fica dentro de casa ali, os pés, como fala o mineiro, atormentando a vida da família. Não porque ele seja mal, nem porque ele seja obsessor. É porque ali é o espaço dele que dá palpite na vida do filho, se vende a casa ou se não vende a casa, ele não consegue sair desse ambiente. Não consegue, vai cuidar da vida, vai fazer outras coisas, para depois receber os parentes, os amigos que vão morrendo, ele chega e faz. Então tudo isso aqui tem consequências. Então nós temos que lutar por isso aqui. Por isso que nós estamos aqui conversando com os outros, fazer essa conexão. É o que a gente chama de a gente estar focado. Tem que ter um foco existencial nisso. Não estou falando de fanatismo. Foco é você estar, as atividades que você desenvolve, as decisões que você toma, principalmente as decisões mais importantes da sua vida, né, elas sempre levam em conta o teu ponto de vista teórico que você adotou para viver. Senão a tua vida não vai valer a pena. Porque você imagina a tristeza que vai ser se você tem toda essa concepção religiosa, complexa, difícil,
Aí você chega no fim da vida, etc. E fala, não, vivi tudo diferente do que eu pensava, ou você morre, passa por lá de lá, olha para trás, mas que desperdício que foi a minha vida. Isso causa muito sofrimento, diz o livro dos Espíritos. Então a gente tentar diminuir essa incoerência entre o que a gente adota como parâmetro existencial e o que a gente é. E para isso nós temos que lançar a mão aqui para não perder o foco. Esse foco, isso é um problema hoje. Nós estamos vivendo um momento. Não pode pegar coisa material, né? Isso é uma coisa, mas nós estamos vivendo um momento muito especial na caminhada da humanidade, que chama-se a interligação das pessoas através da rede de internet, da rede de comunicação. Todo mundo sabe que nosso cérebro é uma rede de neurônios. Dos 10, 15 anos para cá, 20, essa rede ficou integrada em toda a humanidade. De repente a gente separa os nossos grupos, as chamadas polarizações de internet, etc. É um desafio a mais. É um desafio complicado a gente manter o foco nesse grupo. Aí você vai de roldão, você vai na correnteza do teu grupo. Então, para manter o foco, aí que eu trago a discussão para você. Aqui a gente usa de vários recursos. Aí pode usar da ciência, da psicologia. Muitos palestrantes que vêm aqui falam, né, de recursos que a gente adota. Muito bem. E os grandes desafios para se manter esse foco, grandes chamam de relacionamento. É aqui que nosso investimento tem que se concentrar, acho eu estou aberto a todas as discussões, para a gente não perder o foco da existência. Quer dizer, a métrica do êxito da nossa existência, a fita métrica, vai ser a medida dos nossos relacionamentos. Como é que nós tratamos? Isso está dentro da filosofia cristã, muito enfatizado por Jesus. Quando ele fala, olha aí, ó, bem sensorial, né? Que Jesus falava o quê? Ele tocou nos pontos fundamentais de relacionamento. O perdão, a questão, né? A gente tem que perdoar as pessoas. A questão do não julgamento. Ele não julgava. Vinha Madalena, vinha o Zaqueu, vinha, sei lá, um monte de gente que chegava. Ele acolhia essas pessoas, ele não julgava. Então isso é uma coisa que ele passou. E ele falava também de a gente cuidar dos outros, a questão da caridade. Então, por que o Espiritismo acentua algumas ações fundamentais? É para a gente não perder o foco. Porque se a gente perde o foco, a gente caminha como uma folha ao vento. Como é que a gente constrói, então, esse foco, manter aceso na nossa consciência de que nós temos uma filosofia que sustenta a nossa vida através de cada um vai achar os seus caminhos. Tem alguns que são básicos. Né? Por exemplo, assistir uma palestra é uma manutenção de foco. Né? Por que é uma manutenção de foco? Porque você sai do conforto da sua casa, você está assistindo uma Olimpíada, não sei o quê. Aliás, que eu ganhei hoje. Aí sai do conforto da sua casa e se desloca até aqui. Então, nesse momento de se deslocar, nessa construção, você está construindo o seu foco. Não é? Sou um ser espiritual, eu tenho que me alimentar disso. Amém. Segundo ponto de vista, você senta aqui, você tem os seus amigos, seus relacionamentos, você fala com um, olha no olhar do outro, conversa, você sente que faz parte de uma comunidade, que vai além de você mesmo. Então, a manutenção do foco nos relacionamentos exige que você saia do seu individualismo. E isso é um preceito científico. Aí vai além do espiritismo, abrange até
o materialismo. Se a gente não sair do nosso individualismo, se fechar só em você mesmo, autocentrado, a nossa genética reage tremendamente, você vai se deprimir, não tem a menor dúvida. Acabei de ler isso hoje numa bibliografia que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, se você sentir que você participa de uma sociedade mais ampla que você mesmo, você colabora com esse mais amplo de alguma forma, seja cuidando do animalzinho de estimação, seja participando do sindicato, participando de uma igreja, participando de uma ação, você está se conectando. Essa que é a verdade. Você está evitando uma série de problemas, e um grande problema chama-se depressão. Então, esse é um problema grave. Depressão não é coisa para se brincar. Então nós temos que sair de nós mesmos, da nossa pequenez e nos comunicar com os outros. Então vocês estão aí, isso é um exercício. É suficiente? Cada um que vai determinar até onde vai. Mas tem outros exercícios de conexão. A gente fala muito em caridade. E Jesus mesmo expressou muito isso nas suas falas, né? Também é uma coisa genética. Também até a ciência convencional, como é que chama? Materialista fala da caridade. Caridade, então, é um ato de conexão. Porque você está fazendo um treinamento básico, né, de cuidar do outro. Quando você cuida de alguém, você sai de você mesmo. Você saindo de você mesmo, a sua vida toma um sentido. Entendeu? Ela sai daquele egoísmo básico. Isso é uma coisa que tem que ser exercitada. Isso tem que ser melhorado, essa forma da caridade. Por quê? Na verdade, você teria que agradecer a pessoa que faz um favor de receber o teu favor. Porque ela está te prestando um favor na hora que ela recebe uma caridade sua. Está te permitindo que você saia de você, do seu egoísmo, da sua conta, e cuide dela. E o Emmanuel mesmo fala no livro Esperança. Que é aquela esperança? Que um dia nas fronteiras da morte você vai ser despido de todos os bens materiais, vai chegar lá, na hora de chegar no plano espiritual, você vai estar lá nas suas contas, soma dos pequeninos favores que você fez por conta daqueles que fizeram um favor de aceitar seus atos de generosidade. Então, é o que eu falo, esse enriquecimento do relacionamento, mesmo na caridade simples, é importante. Jamais humilhar uma pessoa que você ajuda, jamais querer julgá-la, ele passar lição de moral, passar critério. Aí cada um tem a sua medida. É um momento importante. Então também é outro exercício. O exercício da reconciliação. Só tem um relacionamento socialista. Reconciliação, quer dizer, ele não pode deixar relacionamentos mal cuidados, machucar, tentar, o que Jesus falou mesmo para a gente, vai reconciliar-te com o teu irmão, não é isso? Tenta, faz esse exercício. Gente, não existe uma métrica absoluta, cada um é um. A vida é cheia de desafios, nós vamos brigar, isso é sinal até de riqueza às vezes, né? Nós vamos nos atritar, etc. Mas nós temos que trabalhar essa questão, né? Cuidar disso. Então, participando então das nossas reuniões, as pequenas ações de caridade, até a gente fazer os exercícios de estar pronto para as maiores, né? Cuidar das nossas civilizadas, dos nossos relacionamentos, aprender com a ciência convencional, comum de psicologia, como falar com os outros, com as crianças. Né? Hoje a Eminéia tem uma palestra muito boa, se chama a comunicação assertiva, não violenta. Né? Jamais agredir uma pessoa, criticar uma pessoa na hora de conversar com ela, não pode criticar, não pode, é zero. Isso diz a ciência nacional. Tem jeito de conversar com a pessoa, mesmo que ela te machucou. Né? Você chega para ela e fala: ô parceiro, você olha, eu te admiro a sua capacidade de você já se abre, você fala: poxa, mas
quando você falou aquilo para mim, o meu coração ficou machucado. Então, você não chamou ele de sem graça, muito agressivo, nem de nada, você ficou machucado. Aí eles se ligavam assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem jeito desse relacionamento, para você se enriquecer e falar com ele. Temos que nos abrir com ele. Tomando cuidado, especialmente com o avançado da idade. Porque, à medida que a gente ficando velho, eu posso falar agora que eu sou bem idosinho, o nosso mundo ele vai ficando mais restrito, não é isso? Você sai de um trabalho grande, aí diminui, você vem para casa, você começa a cuidar mais do ambiente familiar, aí você vai na sua igreja, você faz um determinado trabalho, depois aquele trabalho vai diminuindo, porque isso é natural. Você vai crescendo para dentro, até que você cresce, né? Fica petitico assim. Mas é o caminho natural esse crescimento. E nessas fases é importante o relacionamento. Eu e o Aristeu vamos visitar lá o Toninho, né? Lá de Alzheimer. Então ele olha para mim, olha para o Aristeu, o que será que passa na mente dele? Então, o Alzheimer é uma doença que ela é potencializada por pessoas que não se relacionam, que se fecham. Principalmente as mulheres, elas são mais sensíveis, né? Elas se fecham. Então a gente tem que procurar irrigar os nossos relacionamentos. Então tudo isso, gente, eu estou tentando responder a questão do Emmanuel, construir em torno do que a gente acredita, porque nós estamos sentados uma existência de êxito. Fazer isso. Outro exercício de êxito, procurar se alimentar diariamente. Com leituras, por exemplo, eu trouxe aqui. É que eu falo, hoje está mais difícil, porque a internet, né? Gente, só meus netos que dão trabalho para ler, ou de vocês também? Não quero mais ler. De todo mundo? Está difícil. Mas então tem que ir na internet. Mas, por exemplo, aqui, ó, só de livros clássicos de Emmanuel, trouxe aqui, tem uns de letra grande, uns idosos, uns de letra miúda, uns baratos, esses aqui são mais caros, uns caras bonitos. Isso aqui é literatura clássica, de Emmanuel. Tem uns de graça na internet, mas eu prefiro a página, sabe? O papelzinho. Não sei se é porque eu sou conservador, mas é porque a relação do cérebro é diferente. Então, todo dia, procurar ler uma mensagem. Leia. Tem uns que são difíceis, mas não estou falando para ler esses. Né? Isso aqui eu falo que é o clássico, aquela literatura brava. Literatura clássica. Se você está passando um pouco mais de dificuldade, leia o Coragem, que também é um livro de muito boa referência, né? Que além do Emmanuel tem outro. Os apertos. Então leia. Se está passando aperto, mais ou menos, leia uma mensagem. Então você tem um contato diário com a literatura, com uma palestrinha na internet, você está trabalhando na cozinha e tal, lavando a louça também no caso. Aí você põe lá e ouve um pouquinho, 10 minutos, para manter o foco, manter o contato. Porque o plano espiritual, ele precisa, a gente precisa, agora chama muita atenção, o plano espiritual quer ajudar a gente. A gente precisa da ajuda deles. Mas se a gente não abrir os espaços, os polos, as antenas, fica difícil fazer o serviço. Então, você precisa estar aberto para eles terem as janelas de oportunidade. O que eles vão fazer nas janelas de oportunidade? Te dar uma sugestão, te dar um palpite, te falar por aí não vai dar. Ou às vezes até atuar num amigo, num companheiro, para dar um encaminhamento. Isso é manter o foco. Então eu tentei, para agora te encerrar a mensagem, né, que foi igual, falar para vocês assim, mais ou menos o que eu penso, não estou trazendo para mim. Cada um tem sua medida, tem a sua meta. O Espiritismo não é sectarista, nós não vamos traçar rigidez para ninguém, mas
Isso aqui não dá para você deixar de lado se você se diz espírito, nada do que está aqui. Isso é essencial. Uma série de lateralidades aqui você pode trabalhar, mas essa não. Esse é o basicão. E depois você tendo consciência do basicão, você tenta manter o foco existencial nisso, aí sua vida vai ser exitosa. Cada um vai fazer o que puder, tá? O importante, como diz o Haroldo Dutra, é a gente, desde a nossa concepção positivista, crescer nem com 1 milímetro por dia ou por ano, dar um passo para frente, ter essa preocupação de andar para frente. Essa aí que seria a construção da nossa existência exitosa. Então agora eu termino o nosso fala do horário, complementando a lição que eu comecei com vocês, né? A palavra de vida eterna, das pessoas que ficam muito perturbadas, porque para fazer o bem ficam sonhando muito lá longe. Ele fala, o conquistador maior e êxito de todos os tempos, ele está falando de Jesus, ele não se ausentou do mundo, ele não morreu aqui na Terra, como se fosse um triunfador. Vocês sabem como é que Jesus morreu, conhece a história da cruz. Ele também não recebeu herança muito pesada, não. Dinheiro não tinha, o pai dele era carpinteiro, né? A existência de moeda. Não, também não governou princípios políticos, ele não era político de renome. Não escreveu nem livro. Você sabe, Jesus não escreveu livro. E não eram os maiorais da sua época, não. Era uma pessoa que vivia no lago de Cafarnaum, ali naquela região bonita, por sinal. Fim dele, foi preso como malfeitor. Preso, né? Bandido. Foi sentenciado à morte. Né? E ele, para a época, ele fracassou, porque eles ficavam caçando dele. Mas a semente de amor que ele lançou transformaram o mundo, projetaram. Aí o Emmanuel nos adverte: repare em Jesus. E você vai perceber que o nosso problema não é de ganhar para daí fazer. Ganhar loteria, ganhar posto, ganhar isso, não é isso. É o contrário. Você faz, daí você ganha. A colheita não pode vir antes de que você se semeie. Então, para terminar, fechamento, para concluir nossa discussão sobre êxito. Sirvamos ao bem, simplificar o caminho. Vida simples. De vez que a vitória real é a vitória de todos. Ou seja, outra vez a questão dos relacionamentos, não dá para você ser vitória só sua, não dá. Você tem que ir junto com os teus alunos, com a tua família, companheiro. Sejam convictos de que a gente não precisa gastar as possibilidades da existência no nervosismo. Você tem recursos na sua mão, saúde, de inteligência, de moeda, de sei lá, do que você é. Não é para gastar isso na tensão do nervosismo. Porque se estivermos em Cristo, aí que me veio a ideia do foco, você tem que estar focado. Tem que ter uma presença constante na tua vida, um ruído de fundo. Se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos, aí tudo vai ser feito no nosso favor. É que eu falei, a gente é uma antena para receber tudo a nosso favor. No momento oportuno. Não precisa nem se preocupar se você está sendo atendido ou está mal atendido. Fica tranquilo. Então essa é a nossa concepção de Deus. Então agora nós vamos para o passe, a documentação, porque às vezes tem pessoas que estão chegando na primeira vez. Vamos tomar o passe, é uma prece que a gente faz no ambiente. Quem já conhece, tem paciência, porque às vezes tem pessoas que estão vindo aqui agora pela primeira vez. A gente fica sentadinho, faz uma prece, porque nós acreditamos que em torno de nós, aí vem a questão do foco, da atenção, e há alguns espíritos que estão cuidando da gente naquele instante. Amém.
Não é hora da gente se perturbar nossa mente com o petitório, com os problemas que a gente trouxe de casa. É uma hora de você receber, se concentrar e sentir que está fluindo alguma coisa para dentro de você e você está saindo mais forte para fazer a tua caminhada daqui para frente. Essa disciplina é importante. Manter um ambiente de paz aqui dentro, enquanto, né, só pensando em coisa boa, enquanto os outros estão recebendo passe, para a gente manter a harmonia. A gente vai sair muito melhor aí, ter mais focado até ter. Muito obrigado.